Ao menos 7 estados, 7, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Paraíba, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal, já afrouxaram desde a semana passada o isolamento social imposto para, aspas, conter o avanço do vírus chinês. E aí? A galera já tá arregando? Pois é. Então vamos lá, vamos pensar aqui numa coisa, né? Hoje é que dia? 22. Perfeito. Como é que as coisas acontecem, né? Então vamos lá. A gente conversou, quem é assinante da revista Terça Livre sabe, a gente conversou com um médico de São Paulo, né? Que a gente não pode falar o nome dele, porque ele tá já até sofrendo perseguição, né? E aí tem toda uma entrevista lá na revista Terça Livre, só para os assinantes. Mas eu vou dar aqui um pouquinho do que ele falou. Ele falou bastante mais coisas interessantes, mas uma coisa que ele falou que é muito interessante é: quando você olha o gráfico de infectados, né, principalmente aí de São Paulo, que é o lugar que ele está, mas aí, claro, vale para o Brasil inteiro, você tem o quê? Que a curva, ela já começou, né, quando começou a quarentena, ela provavelmente já estava no pico. Ou seja, é bem possível, né, o tal do gráfico achatado no Brasil não funcionou porque ele já começou achatado quando começaram a fazer as medições. Então é bem possível que o coronavírus no Brasil tenha tido já sua rotatividade, né? Já tenha rodado o Brasil inteiro a partir de fevereiro. Isso são palavras desse médico aí analisando os dados. Ele falou: a gente não tem certeza do que aconteceu no Brasil, mas uma explicação possível por o gráfico lá de casos que nós temos no estado de São Paulo, por exemplo, é que o vírus já estivesse circulando de maneira bem grande no Brasil já em fevereiro. Então, claro, quando você começou, a coisa já estava na descendente. Mas vamos lá. Oficialmente se diz que a quarentena começou aí a partir da semana 20 e pouco de março, correto? Sim. Ali pelo dia 23, 24 de março. É quando começou a quarentena no Brasil inteiro. Então, hoje é dia 22. Então, vamos lá. Você fez a quarentena, tá? Você fez a quarentena, né, a partir do dia 23 de março. Ok? Então, em teoria, a gente sabe que não é assim que funciona a lógica do vírus, mas em teoria, lá para os teóricos da quarentena, né, quando você fecha, você vai diminuir drasticamente o número de infectados. Todo mundo me acompanhando aqui, né? Sim. Então, só que tem um problema, né? Isso começou no dia 23 de março. Agora, se você foi infectado pelo coronavírus, você demora aí uma média de 15 dias, mas já tem gente falando aí de 20 e poucos dias, para que os primeiros sintomas apareçam. Tá? O tempo de incubação do vírus parece que ele é longo. Então, você tem, né? Se a quarentena começou no 20 e poucos de março, e aí você conta 15 a 20 dias para frente, você tem aí até o dia 15 de abril a quarentena sem efeito nenhum, mesmo na lógica de quem acredita que a quarentena faria algum efeito, tá? E aí você tem números caindo, né? Você tem a quantidade de casos cada vez menor, né? De novos casos, entendo, né? Novos casos por dia, né? A quantidade de casos novos por dia caindo, você tem o número de óbitos caindo, né? A quantidade de novos óbitos por dia, tá? Não é números absolutos, porque, claro, cada vez que vai somando, né, no total. Então, ou seja, você está mostrando o seguinte, que antes que a quarentena pudesse sequer fazer efeito, porque você só veria um efeito real da quarentena se ela realmente funcionasse 30 dias depois que ela começou, tá? Porque aí sim você teria evitado, porque até então todos os casos que você tem antes disso, a sua grande maioria seriam pessoas que teriam se infectado antes da quarentena começar, tá? Pela lógica desse próprio pessoal, tá? Tô fazendo aqui um exercício hipotético de que a quarentena funcionasse de fato, tá? Então, você só teria resultados 30 dias depois. Só que o que acontece 30 dias depois que começou a quarentena? Você vê que ela não é necessária. Você vê que era só uma gripe, que as taxas de morte estão ali, todas elas, né? É claro que é terrível que pessoas morram, isso não é isso que a gente está falando aqui, mas está comparando índices, né, de morte com índices de mortes de gripe comum, né? Nada fora do normal. Ao contrário,
tá lá na revista Terça Livre, nessa entrevista do médico, a gente teve uma diminuição entre março e abril, né? Se eu não me engano, 13 de março até 13 de abril, você teve uma diminuição de casos de mortes por gripe pneumonia do ano passado para esse ano. Ou seja, não só não aumentou o número de óbitos, como ele diminuiu quando você compara o número desse ano, né, no mesmo período de tempo, tá? E aí então não vale aquela argumentação do pessoal que fala assim, não, é porque vocês não esperaram ainda, né, a gripe passar, o coronavírus. Não, a gente está falando no mesmo período de tempo. Você tem aí uma média de 40% menos do que do ano passado, porque parece que o ano passado teve um grande, né, número aí de óbitos, né? É o movimento pendular da gripe, né, na passagem de outono, de verão para outono. A passagem de verão para outono parece que é também um dos grandes momentos complicados de gripe no Brasil, tá? Então, esse ano a gente teve uma queda nesse número. Tá? A gente teve uma queda nesse número. Novamente, não dá pra dizer que porque a quarentena, não. Porque a quarentena tinha acabado de começar, ela não tinha feito efeito nenhum, mesmo seguindo a lógica desse pessoal. Então, quer dizer, o que a gente está vendo? Que essa quarentena era fake. Simplesmente aquilo que a gente está falando.